Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 5, a palavra de Deus assim nos diz. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais se tu fazes. Ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. Vamos orar. Pai, obrigado pela leitura da sua palavra. Nós pedimos que teu Santo Espírito venha iluminar o nosso entendimento e que nós possamos, Senhor, crescer mais no conhecimento da tua palavra, no conhecimento bíblico. Que o Senhor venha, ó Pai, nos ajudar nessa noite, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus que pedimos, agradecidos. Amém e amém. Podem se assentar. Hoje nós estaremos falando sobre a doutrina bíblica da regeneração ou a doutrina bíblica do novo nascimento. Esse texto que nós acabamos de ler registra o encontro entre Jesus e um fariseu chamado Nicodemos. Nós hoje na leitura de Mateus, do capítulo 23, hoje pela manhã, nós vimos Jesus repreendendo justamente os fariseus, saduceus e os religiosos da sua época. É interessante que os maiores opositores do ministério de Jesus não foram os pecadores, não foram prostitutas, não foram ladrões, não foram assassinos, não foram essas pessoas. Os maiores opositores da obra de Cristo, do ministério de Jesus, foram os religiosos da sua época. Pessoas que estavam com suas Bíblias na mão, entretanto, não conheciam o verdadeiro Deus de verdade. Essas pessoas não eram sinceras no seu viver por Deus. E hoje, nos nossos dias, nós encontramos muitos religiosos. Nós encontramos muitas pessoas que conhecem a Bíblia de capa a capa. Pessoas que estão realmente frequentando igrejas, que têm cargos dentro da igreja, mas ainda não aconteceu na vida delas. Isso que Jesus fala aqui para Nicodemos. Nicodemos questiona Jesus sobre uma questão muito importante. Como o homem pode entrar no reino de Deus? Como o homem pode entrar no céu? E Jesus lhe dá a resposta: necessário vos é nascer de novo. Jesus Cristo usa a maneira pela qual nós entramos neste mundo, por meio do nascimento, para ilustrar a maneira que nós podemos entrar no reino celestial, que também é por meio de um nascimento. Mas não um nascimento físico. Você não tem como voltar para o ventre da sua mãe e nascer de novo. Mas é um nascimento espiritual. Veja o que Jesus diz no versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Água aqui pode ser entendida de duas maneiras. Há duas maneiras mais aceitáveis de se entender água nesse texto. A primeira, mais aceitável aqui, água é uma forma simbólica para se descrever um nascimento físico. Um nascimento carnal, físico. O que tem dentro da barriga da mãe, em volta ali da criança, do feto ali, que está sendo gerado dentro da barriga da mãe, nada mais é do que água. Tanto é que quando a bolsa da mãe se estoura, o que sai ali é água. Da região onde o bebê está, do ventre da mãe.
Essa é a interpretação mais aceita. Mas existem também aqueles que acreditam que água aqui no texto é uma simbologia para a palavra de Deus. E na Bíblia, irmãos, a palavra de Deus ela tem essa simbologia de nos lavar, de nos purificar como água. A água representa a palavra de Deus. Mas independentemente disto, irmãos, Jesus está falando do nascimento do Espírito. Um nascimento espiritual, um nascimento aonde o agente operante é o Espírito Santo na vida do pecador. E é sobre este nascimento que nós vamos falar. E a palavra regenerar ou regeneração é sinônimo, ou seja, é a mesma coisa que dizer renascimento ou novo nascimento. Veja comigo o que diz Tito 3,5. Tito capítulo 3, versículo 5. Deixa aí seu dedo em João 3 e vamos lá em Tito. Veja o que o texto diz ali em Tito, capítulo 3, versículo 5. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Em outras versões diz, pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Regeneração, novo nascimento. Agora abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva herança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, segundo a grande misericórdia de Deus, nós fomos gerados de novo. Mais uma vez, uma referência ao novo nascimento. O texto de João deixa claro para nós que todo pecador precisa nascer de novo. A pergunta é, o que é nascer de novo? Nós já falamos, é um nascer espiritual. Mas, em outras palavras, uma forma clara e objetiva de se dizer, um novo nascimento é uma transformação completa, espiritual. Nós precisamos entender que cada pessoa da face da terra é pecador. E o nosso pecado acabou nos colocando em uma condição de separação total de Deus. A única ação de Deus na vida do pecador é para levar o pecador ao arrependimento. E desta feita, ao ouvir o Evangelho, ao ouvir a mensagem da cruz, a mensagem de Jesus, o pecador, quando ele se arrepende, ele nasce de novo. Uma transformação de dentro para fora. Não podemos entender a regeneração, irmãos, como uma reforma. Porque reforma dá-se a entender que existe algo bom. Então você não precisa destruir tudo para reformar. Você, quando vai reformar a sua casa, você não joga tudo para o chão para levantar de novo. Isso não é reforma. A reforma você aproveita algumas partes e acrescenta outras, ou então pelo menos dá aquela ajeitada, aquela embelezada naquilo que já está lá. Não é verdade? Então não é uma reforma, é uma transformação completa e total. Uma transformação, irmão Samuel, que não começa visivelmente. Ela começa no coração e ela começa a influenciar as nossas atitudes. Uma transformação aqui, uma mudança. Eu já contei essa ilustração para os irmãos, mas eu vou contar de novo. Se alguém chegar para você e falar que
encontrou ali com uma Scania, ali que foi atropelado por uma Scania, e se você olhar para ele e ele não tiver nenhum machucado, você vai acreditar que ele teve um encontro com uma Scania? Não. Da mesma maneira, irmãos, é impossível alguém ter um encontro com Cristo, ter passado pelo novo nascimento e continuar sendo a mesma pessoa. Uma transformação tem que acontecer aqui dentro. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver, irmãos, nós vamos ver o que a regeneração não é, o que o novo nascimento não é. O novo nascimento, irmãos, não é batismo. Quando você desce as águas do batismo, você não nasce de novo. Você nasce de novo no dia em que você creu. Amém, irmãos? Amém. Talvez o que eu possa estar falando para os irmãos, pode ser algo que os irmãos falam, mas o pastor vai falar isso de novo. Irmãos, nós precisamos louvar a Deus, porque nós somos salvos. Amém, irmãos? Porque Jesus nos salvou. E se nós devemos ter uma convicção bíblica, essa convicção é sobre o novo nascimento. Amém, irmãos? Então nós precisamos ouvir, reouvir constantemente, para que essas verdades possam estar em nossos corações, em nossas vidas. Para que quando alguém perguntar quem tem certeza da sua salvação, você possa dizer com convicção. Não porque os outros estão falando, mas porque você acredita nisso. Eu sou salvo. Amém, irmãos? Então isso é importante. Então a regeneração não é batismo. Algumas pessoas, distorcendo a palavra de Deus, acabam tirando o texto fora do seu contexto para dizer que o batismo faz parte da salvação, que o batismo, de alguma maneira, pode regenerar o pecador. Mas, irmãos, a Bíblia é clara. O batismo não salva. E nós temos 2 exemplos na Bíblia. O primeiro exemplo é o ladrão da cruz. O ladrão está ali, o malfeitor está ali sendo crucificado com Jesus e outro malfeitor. Jesus está no meio, e à direita e à esquerda de Jesus existem 2 condenados à morte. 2 pessoas que são merecedoras da punição, da condenação deles. E então, irmãos, um daqueles começam a zombar de Jesus, falando: se o Senhor é o Cristo, desça da cruz, desça daí. Mas então o outro começa a advertir aquele que estava zombando. E ele começa a demonstrar, por meio das suas palavras, que ele estava crendo que Jesus era o Cristo, o Senhor, que Jesus não merecia estar ali naquela cruz, mas que aquela cruz, eles eram merecedores, mas que Jesus, ele estava ali simplesmente por amor. Veja comigo o que diz Lucas capítulo 23, vamos lá, Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 23, Lucas 23, versículo 39 em diante. Lucas 23, 39. O texto diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Eu pergunto para você, aquele ladrão, aquele malfeitor, como a Bíblia apresenta, ele foi salvo? Da condenação eterna? Ele foi. Porque Jesus está declarando
Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Não um paraíso físico, mas um paraíso espiritual. Céu. Jesus está dizendo isso. Então aquele ladrão, aquele malfeitor, ele foi salvo. Agora eu pergunto, deu tempo dele ser batizado? Não deu. Não deu tempo dele ser batizado. Não deu tempo dele descer da cruz e ser batizado. Então o batismo não salva. Outro exemplo, abra sua Bíblia em Atos 8. Atos, capítulo 8. Nós temos um outro exemplo das Sagradas Escrituras. Atos, capítulo 8, versículo 30 a 37. Diz assim, Atos 8, 30. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Ele está lendo Isaías 53, 7 a 8. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Indo eles caminhando, chegaram a uma certa água e disse o eunuco, eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? Veja a pergunta do eunuco, o que impede que eu seja batizado? E o que diz no versículo 37? E disse Filipe, é lícito, é permitido, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, o batismo não salva, mas o salvo, ele é batizado. O que salva o pecador é Jesus Cristo. Ele salva quando o pecador arrependido escolhe crer em Jesus. É naquele momento que acontece um novo nascimento, uma transformação aqui dentro. Irmãos, e a salvação acontece, como nós falamos, uma transformação completa. Uma transformação de desejos. Antes a gente desejava viver longe de Deus, praticando tudo aquilo que Deus desagrada. Não, o mundo tenta se enganar, né? Eles fazem tudo errado, tudo que Deus reprova e acha que Deus vai entender as suas atitudes. Ou nós servimos a Deus ou nós servimos Satanás. Não tem o meio termo. Não tem o meio termo. E quando nós, irmãos, somos salvos, o Espírito Santo produz em nosso coração o desejo por conhecer a verdade. Um desejo por Jesus. Um desejo por saber mais de Jesus Cristo. Eu lembro quando o Johnny entregou sua vida a Cristo, quando o Johnny foi salvo lá no meio do cafezal. Uma coisa que era notória era o desejo, a sede dele por Jesus. Lembra, Johnny? As perguntas, olha, meu irmão, e não sei o que, tem várias perguntas, querendo conhecer mais a verdade. Irmãos, é isso que Deus produz no nosso coração. Um desejo por Jesus. Agora, irmãos, em segundo lugar, nós precisamos entender a necessidade urgente do novo nascimento. A necessidade urgente do novo nascimento. O novo nascimento, irmãos, é uma necessidade universal. Todos precisam passar pelo novo nascimento. Todos precisam nascer de novo. Porque se não nascermos de novo, conforme diz o Evangelho de João, como diz Jesus a Nicodemos, ninguém verá o reino de Deus. Então todos precisam ser salvos.
A condição pecadora do homem exige isso. Romanos 3, 23, abra sua Bíblia lá. Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram. A nossa condição de pecador, amados, exige que nós passemos pelo novo nascimento, que nós nascemos de novo. E o novo nascimento, irmãos, não é consequência de conhecer. Só saber não gera novo nascimento. Muitas pessoas hoje têm a Bíblia de cor, sabem a Bíblia, conhecem a Bíblia. Muitas pessoas estão na igreja, frequentando cultos, mas ainda não nasceram de novo. Porque o novo nascimento, irmãos, é algo espiritual que Deus opera nos nossos corações. Deus, Ele trabalha no nosso íntimo, nos convencendo da nossa condição de pecador, da nossa condição de miséria, que nós estamos sem Deus. E o Espírito Santo trabalha em nós para que nós possamos entender esta verdade. Eu estou longe de Deus, eu estou condenado. Conta-se a história do pastor Jonathan Edwards. Uma certa vez ele foi convidado para pregar em uma conferência. E então esse homem se santificou, orou, jejuou durante um tempo. E chegou o dia que ele pregou a tão famosa mensagem: pecadores nas mãos de um Deus irado. Irmãos, conta a sua biografia, de que quando ele estava pregando, homens e mulheres choravam, homens e mulheres se agarravam aos pilares do templo, com medo de irem para o inferno. Essa convicção bíblica é que o Espírito Santo produz no coração dos pecadores. Eu estou perdido, eu estou separado de Deus, eu estou dando passos para o inferno. É isso que o Espírito Santo convence no coração do pecador. Tem uma irmã, não quero citar o nome para enfim, para não criar nada assim, né? Um contratempo, né? Vamos dizer, ética, né? Por ética. Mas ela, filha de pastor, cantando no coral, pregando, pregando não, ensinando na escola bíblica dominical, na liderança da igreja. Um dia, seu pai, cheio do Espírito Santo, pregou. E o Espírito Santo convenceu ela de que ela não era salva. Eu estou todo esse tempo na igreja. Eu estou perdido, indo para o inferno. Eu estou perdido. Eu só aceitei Jesus por causa das minhas colegas. Não foi por causa de que Jesus... Agora eu entendi que eu sou pecador. Eu preciso de Jesus. Eu estou indo para o inferno. E ela, chorando, levantou as mãos no apelo, pedindo para Jesus salvar ela. Naquele dia ela foi salva. Amém, irmãos? Foi salvo. Então, irmãos, o Espírito Santo trabalha, porque nós somos pecadores, o pecado nos separou, por isso precisamos nascer de novo, porque o pecado nos separou de Deus. A santidade de Deus exige que nós nasçamos de novo. Irmãos, Deus não nos aceita como somos. Tem muitos pregadores aí que fica pregando lá bonitinho com a musiquinha lá de fundo lá e tal. Ah, Deus te aceita como você é. Tem até uma música bem conhecida de uns quartetos aí que fala, né, que Deus te aceita como você é. Deus não te aceita como você é. Deus não te aceita. Para Deus te aceitar, você precisa nascer de novo. Você precisa ser transformado. Você precisa ser transformado.
Você precisa ter um encontro pessoal com Jesus, porque Deus ele é santo, santo, santo. Deus ele é justo. Alguém certa vez falou, não, Deus, não, eu não acredito no inferno, eu acredito que o inferno é aqui, eu não acredito que um Deus de amor possa criar um lugar chamado inferno. Se você não acredita no inferno, você não acredita em justiça. Se você não acredita no inferno, você está dizendo que Deus é injusto. Porque, irmãos, as pessoas, elas olham para si mesmas e elas se veem numa condição de réu. E aquele que cometeu o crime, quanto mais branda for a lei, quanto mais impune, mais injusta for a lei, para ele é melhor, porque ele não vai pagar. Ele não vai pagar o crime. Então, o pecador, quando ele olha para si mesmo, ele quer amenizar a sua situação. Mas eu pergunto para você, se entrar alguém dentro da sua casa, homens, vamos pegar os homens aí, alguém entra dentro da sua casa, te espanca, bate na sua mulher, estrupa ela, mata ela, esquarteja ela e some no mundo. Aí a polícia pega ele, prende ele. Só que ele foi e pegou todas as riquezas dentro do que ele tinha e deu cesta básica para os órfãos, para as viúvas, né? Ajudou um monte de gente. Diante do tribunal, se o juiz falasse, não, já que você foi bonzinho, eu vou te declarar inocente. Você acha que isso é justiça? Isso é justiça, irmãos? Porque quando você fala que não existe inferno, você está falando que Deus faz isso. Ah, pastor, mas eu nunca roubei, eu nunca matei. Mas você é pecador. Você já mentiu? Mentira é pecado. Você já desejou alguma coisa errada? É pecado também. Você já falou mal de alguém? Você já criticou alguém? É pecado. Já retribuiu o mal com o mal? É pecado. Nós somos pecadores, irmãos. O pecado nos separa de Deus, por isso precisamos nascer de novo. E a santidade de Deus exige isso. Como o pecado, o pastor Timóteo sempre falou isso aqui todo culto. Toda vez que ele pregava, ele mencionava isso. Como que o pecador pode entrar no céu se o pecado não entra? Simplesmente não pode. O problema do pecado precisa ser resolvido. E Jesus Cristo resolveu por nós na cruz do Calvário. Então, irmãos, precisamos nascer de novo. Agora, quantas vezes nós experimentamos o novo nascimento? Uma vez. Apenas uma vez, para todo sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não existe nenhum versículo na Bíblia que diz isso, mas essa verdade está lá. Porque se eu não mereço a salvação, se eu não mereço para ser salvo, eu também não mereço continuar sendo salvo, irmãos. A salvação é graça. E graça é receber algo que nós não merecemos. Então, meus amados irmãos, a necessidade, nós vemos aqui a necessidade do novo nascimento. Em terceiro lugar, a regeneração, irmãos, não é uma obra humana, mas é uma obra divina. É Deus quem planejou, é Deus quem executou e é Deus quem finalizou o plano de salvação. Veja comigo, meus amados e muito queridos irmãos, o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13. Veio para que era seu, mas os seus não receberam, falando de Jesus. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de quem, irmãos? De Deus. É Ele quem salva pelo seu poder e pela sua eterna vontade. Abra comigo, irmãos, também a sua Bíblia, em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé,
Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Obras salvam? Não. A única obra que pode salvar é a obra de Jesus Cristo. As nossas obras não podem salvar e não podem nos manter salvos. Mas existe um lado humano na salvação. Eu sei que tudo ali, irmãos, a fé que Deus produz no nosso coração, é Ele quem produz. A convicção que gera em nossos corações para nós crermos na palavra, é o Espírito Santo quem produz. Mas, irmãos, tem que haver o arrependimento bíblico. Tem que haver o arrependimento bíblico. E a condição para que o ser humano possa ser salvo, primeiramente, é entender a sua condição de pecador. Porque como um enfermo vai tomar remédio se ele não sabe que está enfermo? Você vai tomar remédio assim a esmo, sem saber se está precisando? Porque dependendo do remédio tem uns efeitos colaterais, não tem? Então você não pode ficar bebendo remédio a esmo. Você precisa ser diagnosticado. O remédio precisa ser prescrito para você tomar ele. Então não existe isso. Então, irmãos, para tomar o remédio você precisa entender, você precisa ter convicção de que você está doente. Então você toma o remédio. Espiritualmente falando, só vai tomar o remédio quem entende o quão ele é pecador. E o remédio é Jesus Cristo. Amém, irmãos? A segunda condição para a salvação, irmãos, é crer, é aceitar a mensagem do Evangelho. O Evangelho nada mais é do que a mensagem do que Cristo fez na cruz. Cristo morreu por você. Ele carregou o seu pecado na cruz, Ele morreu e ressuscitou por você. E hoje Ele está vivo para salvar o pecador. Amém, irmãos? Hoje somos salvos, hoje nós cremos no amanhã porque Ele vive, como diz o corinho que nós cantamos. Mas há necessidade de crer no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E por fim, o homem é salvo, regenerado, pela aceitação pessoal de Jesus. Eu preciso, irmãos, entregar-me completamente a Jesus. Eu preciso, irmãos, me entregar por completo ao Senhor Jesus. Não posso me entregar pela metade. Eu preciso me entregar completamente a Jesus Cristo. Eu preciso entender que sem Jesus eu não sou nada nem ninguém. Tem aquela história, do missionário que estava traduzindo a Bíblia para a língua indígena, e ali, irmãos, ele não tinha uma palavra no dialeto indígena para escrever crer, para colocar ali para crer no Senhor Jesus. Ele não tinha uma palavra que correspondia a crer. E então, um dia veio um índio de uma outra tribo, passaram uma mensagem para o líder daquela tribo, e quando ele terminou a mensagem, ele chegou, se lançou na rede e balbuciou uma palavra que o missionário não conhecia. E então ele perguntou o que significava aquela palavra. E então ele disse: cheguei ao fim de mim mesmo e me pus a descansar. Então ele entendeu que aquela palavra poderia corresponder o que é crer no Senhor Jesus. E quando nós falamos de crer, irmãos, nós estamos falando de entregar, de entender que nós não podemos fazer nada, que nós chegamos ao fim de nós mesmos e nós precisamos descansar completamente nas mãos de Jesus. Que sem Jesus não existe eternidade, que sem Jesus não existe céu, que sem Jesus não existe, irmãos, descanso. Nós só poderemos descansar na eternidade em Cristo Jesus. E louvado seja Deus por essa esperança e certeza. Amém, irmãos? Louvado seja Deus, porque uma certeza que nós temos é que num dia nós vamos partir para a eternidade. Assim como a dona Isabel, mãe da dona Alga, vó da Camila, partiu, nós também vamos partir. Assim como o pastor Davi partiu, nós também vamos partir. Assim como a Camila enterrou a sua avó, nós vamos enterrar nossos avós, nós vamos enterrar nossos pais, vamos enterrar filhos muitas vezes.
E a questão é que nós precisamos estar prontos para isto fazer. E a única maneira de nós estarmos prontos para enfrentar a morte é ter Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. É experimentando o novo nascimento. É tendo Jesus como nosso Senhor e Salvador. Tendo Jesus no nosso coração. É a única maneira que nós podemos estar prontos para enfrentar a morte. Mas, irmãos, a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. E essa vitória que Cristo nos deu, irmãos, é muito maior do que qualquer vitória sobre problemas que nós temos aqui no dia a dia. Muitos aí querem colocar essas vitórias como vitórias assim, vitória sobre o problema, vitória sobre aquela outra tribulação. Não, irmãos. A vitória que Cristo nos dá é infinitamente superior. Porque a vitória que Cristo nos deu é a vitória sobre a morte. Nós já vencemos a morte em Cristo Jesus. Quando Jesus Cristo estava naquela sepultura, irmãos, aquela rocha não pôde conter o nosso mestre. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E assim como ele vive, nós também viveremos. Nós vencemos a morte. A sepultura não vai nos conter lá, de maneira nenhuma. O corpo vai para lá. Mas o salvo em Cristo, ao fechar os seus olhos aqui, estará diante do seu Senhor e Salvador. O pastor Davi não está lá no sepulcro, no cemitério da Saudade em Franca. Nem sei se é Saudade que chama. É Saudade aquele cemitério lá? Ele não está lá. O que está lá são os restos mortais, que voltarão ao pó, como diz a Bíblia. Mas o pastor Davi está no céu agora, cantando louvores diante daquele que o salvou. E nós também, irmãos, um dia cantaremos louvores diante do Senhor. Mas enquanto estamos aqui, que como salvos em Cristo, nós possamos viver para o nosso Senhor e Salvador. Irmãos, o mundo tenta colocar distrações em nossas vidas, mas nós não podemos perder o nosso foco, irmãos. Nós pertencemos a Cristo e nós precisamos viver para Cristo. Ainda mais sabendo que os nossos dias estão se cumprindo, que os dias estão se cumprindo, os dias estão acabando. Nós estamos vivendo os últimos minutos, irmãos, dessa vida. Logo, o que há de vir virá e não tardará. Logo, Jesus Cristo virá para nos buscar. E você está pronto para encontrar com Jesus? Há 2 encontros que a Bíblia apresenta para nós. O encontro dos salvos, o encontro dos perdidos, dos ímpios, daqueles que ainda não nasceram de novo. E eu vou dizer para você, esse encontro é triste demais. Porque eles encontrarão com o Senhor Jesus, irão adorá-lo lá diante dele, mas para a sua própria condenação. Um dia terrível, aonde nós vamos estar vendo tudo aquilo, irmãos. Nós vamos ver familiares, nós vamos ver pessoas que amamos ali sendo condenadas. Se eles estão sendo condenados porque rejeitaram o Evangelho é uma coisa, mas vai ser muito doído nós vermos eles condenados porque nós nos calamos. Que nós possamos falar do amor de Deus para essas pessoas. A necessidade é urgente, porque sem novo nascimento ninguém verá Deus. Quantos aqui nessa noite poderiam dizer: pastor, eu sou salvo? Diga amém. Amém. Se você é salvo, viva como um salvo em Cristo Jesus. Viva para o Senhor e Salvador, para aquele que tanto te amou e entregou sua vida. Mas se você não é salvo, que você venha se arrepender dos seus pecados. Que o Espírito Santo venha colocar no seu coração uma forte convicção de que você não foi salvo, de que você não é salvo. E você venha entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que se você entende que você é um pecador, condenado, separado de Deus, e que você escolheu crer em Jesus, e você crendo nesta verdade,
orou entregando sua vida a Cristo, a Bíblia diz que você é salvo, não pode ter dúvidas, amém, irmãos? Não precisa ter dúvidas, porque a sua fé precisa estar alicerçada na palavra. E a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Mas se o Espírito Santo falar que não, então entregue sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Seja salvo hoje. Amém? E como salvos em Cristo, leve a mensagem do Evangelho. Você é responsável por isso, para pregar o Evangelho de Cristo à sua família. Porque sem Jesus não existe céu.